Bem, vamos lá então, dando início à unidade, a parte 2 da unidade 3, ainda voltando, continuando falando sobre regime de juro composto, né, para o curso de matemática financeira para administração. A gente vai falar agora um pouquinho sobre taxa de juros em regime de juro composto, certo? Bem, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, se vocês lembrarem, na unidade 2, a gente estudava regime de juros simples, as taxas de juros proporcionais também eram equivalentes. Então nós tínhamos que em taxas de juros proporcionais também são equivalentes quando a gente fala de regime de juros simples, tá? Isso é a primeira coisa que vai mudar, ou é uma das coisas que vai mudar. Ou seja, quando se fala em regime de juro composto, certo? Essa equivalência e proporcionalidade não são verdadeiras. Bem, para entender isso aí, vamos usar o exemplo 3 da própria apostila de vocês, que diz o seguinte: qual é o montante gerado por um capital de 1.000 unidades financeiras aplicado em 12 meses a uma taxa de juros de 12% ao ano? Bem, então o que nós temos para avaliar? Nós temos o valor presente, certo? Nós temos o período que são 12 meses, o período é 12 meses, e a taxa de juros utilizada, que é de 12% ao ano. E o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar o valor futuro. Ou seja, temos capital, quer encontrar montante. Aí ele dá duas opções para a gente, ou duas situações para a gente avaliar e para a gente discutir. A primeira delas é estudar isso sob o ponto de vista de uma capitalização anual, da taxa de juros anual, e sobre uma capitalização mensal, e a taxa de juros mensal proporcional à taxa de juros anual dada. Preste atenção que nós estamos falando mensal proporcional à taxa anual, tá? Então nós temos que tomar alguns cuidados para ver como é que isso se comporta no nosso dia a dia. Então vamos lá, para o item A, possibilidade 1. Qual o montante gerado, né, com as condições que nós tínhamos lá? Se a gente aceitar que a capitalização dos juros é anual e que a taxa de juros de entrada é de 12% ao ano, então nós temos aí um único período, um único valor ou período para capitalização, certo? Se eu pensar em capitalização anual, então aqui eu tenho um ano, tá ok? Considerando que eu tenho um ano, então nós temos lá a nossa relação, equação conhecida, que diz que o valor futuro é igual ao valor presente multiplicado pelo 1 mais a taxa elevado ao período. Substituindo os valores que eu já conheço, 1.000, 0,12 e 1, nós vamos obter então um valor futuro ou um montante de 1.120 unidades financeiras. Tá. E quando nós temos então a situação contrária, a segunda situação, que é o seguinte. Vamos lá então. Quando eu tenho a seguinte situação, eu tenho os mesmos R$1.000 aplicado por 12 meses a uma taxa de 12% ao ano. Aqui eu vou aceitar que a minha capitalização, ou seja, a minha cobrança de juros, ou a minha taxação dos juros, vai ser feita de forma mensal. Se ela é feita de forma mensal, o que nós temos então? Nós temos agora que pensar qual é a taxa mensal proporcional. Se lembrarmos que taxa mensal proporcional vai ser 12 dividido por 12, nós vamos ter 1% ao mês. No entanto, quando a gente coloca isso na equação que nós conhecemos, agora o incremento temporal passa a ser 12, certo? Então agora nós temos então 12 meses a uma taxa de juros, óbvio
que não é mais 0,12, mas é 0,01. A diferença vai estar no resultado, certo? Nós vamos obter aí, então, um valor de 1126,82, que é maior que o 1120, é maior que o 1120 que nós tínhamos obtido anteriormente, certo? Então, o que a gente constatou em tudo isso? Que os montantes gerados são diferentes, óbvio, certo? Isso significa que as taxas de juros de 1% com capitalização mensal e de 12% com capitalização anual, apesar de serem proporcionais, não são equivalentes, certo? Pois geram montantes diferentes em tempos iguais. Isso foi percebido na nossa ideia. E aí tem uma observação que eu acho importante, que diz o seguinte, que duas taxas de juros são equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo prazo, geram montantes iguais. Isso para nós é ser equivalente. Então o que nós temos? Em regime de juro composto, as taxas proporcionais, vou repetindo, não são equivalentes, certo? Em consequência, o primeiro passo para se trabalhar com regime de juro composto é compatibilizar taxas. Isso é uma das coisas mais complicadas de entendimento a hora que a gente tem diferença entre simples, quando se trabalha com simples versus composto. O maior problema, ou um dos maiores problemas, é exatamente a parte de compatibilizar as taxas. Uma taxa de juros é definida ou entendida como efetiva quando essa tiver expressa em unidade de tempo igual à unidade de tempo no período de capitalização. Ou seja, eu tenho que prestar atenção que ela vai ser efetiva se o tempo igual à unidade de tempo do período de capitalização. Ok? Por exemplo, taxas efetivas de 1% ao mês com compatibilização mensal, 3% ao trimestre com compatibilização trimestral, 6% ao semestre com compatibilização semestral e 9% ao ano com compatibilização anual. Tá ok? Taxas de juros nominais. Taxa de juros é definida ou entendida como nominal quando o período de juros for menor que a unidade da expressão temporal da taxa de juros. 36% ao ano com compatibilização trimestral. Então nós temos que pensar aqui por que é nominal. Ou seja, 10% ao trimestre com compatibilização mensal de 10% ao semestre, como compatibilização bimestral. Nós temos aqui uma diferença entre o período da taxa, nominal da taxa, que é diferente do período de capitalização a qual a taxa está sendo submetida. Tá legal? E já que nós falamos de taxa de juros efetiva, já falamos de taxa de juros nominal, vamos falar então agora de taxa de juros equivalentes, que são aquelas, pelo mesmo prazo, geram o mesmo montante. Para relacionar de modo sistemático, o que nós vamos fazer? Considere a seguinte nomenclatura. Já lembramos disso, né, gente? O que é um juros anual? Como que a gente coloca anual? Como é que a gente coloca semestral? Como é que a gente coloca trimestral? Como é que a gente coloca mensal? Como é que a gente coloca diária? Tá legal? E aí tem uma relação que a gente vai tomar, considerando que o valor presente ou capital seja unitário. O que a gente vai entender? Para que as taxas de juros sejam equivalentes, nós vamos ter que entender que o resultante, o valor futuro, seja o mesmo para as capitalizações, certo? Então, o que nós temos que entender aqui? Nós vamos entender que uma taxa de juros anual para um ano, ela tem que ser igual a uma taxa de juros semestral para 2 semestres, ela tem que gerar um resultado igual a uma taxa de juros trimestral para 4 trimestres, ela tem que gerar uma taxa de juros mensal igual o resultado para 12 meses e ela tem que gerar uma taxa de juros diárias igual a 360 dias. Tá legal?
Então lembrem que anual para um ano, certo? Semestral para 2 semestres e assim vai. Todas as relações estão vinculadas a quem? A ano, tá? Todas elas estão vinculadas a ano. 2 semestres tem um ano, 4 trimestres tem um ano, 12 meses tem um ano, 360 dias tem um ano. A gente costuma colocar 360 dias por questões de vínculo ou de normatização para a matemática financeira, tá legal? Então, só para tentar lembrar ou tentar fazer algumas aplicações, a gente vai pensar o seguinte: calcule a taxa de juros equivalente diária e mensal para uma taxa de juros de 45% ao ano. Então, se a gente pensar que eu tenho que relacionar no item A a taxa de juros equivalente, então, ou seja, lá, anual, 1 por 1 elevado a um ano, certo? E a diária, que são 360 dias. Tá legal? Isso aqui é matemática, a gente vai ter que brincar aqui com a matemática. Como é que a gente vai brincar com a matemática? Como é que a gente vai organizar isso? E na prática não tem muito o que fazer, certo? Se considerarmos aqui que essa relação vai ficar que 1 mais 0,45, certo? É igual a 1 mais o I, que é a nossa taxa, elevado a 360, como é que a gente resolve essa equação aqui? A forma de resolver essa equação é pegar e isolar esse I aqui, que é o que nos interessa. Para poder isolar esse I que nos interessa, eu tenho que pegar e dividir por 360 os dois, 1 sobre a razão 1 sobre 360 no expoente, os dois lados. Então isso aqui é a mesma coisa que pegar 1 mais 0,45 dividido por 1 sobre 360 avos, que é igual. Se eu dividir por 360, vai sobrar mais nada, vai sobrar 1 mais I. A hora que eu isolo o 1 ou o I aqui, nessa equação, nós vamos chegar aqui. I sobre D é igual a 1 mais a taxa diária, ou taxa equivalente anual, que é igual a 1 sobre 360. Então, qual que é a nossa relação aqui? Qual que é a nossa taxa diária? 1 mais 0,45 sobre 1 sobre 360. Quando você pega essa conta aqui, e não tem outra forma de fazê-la, a não ser usando uma calculadora científica, certo? Você vai ter que pegar aqui e vai fazer o seguinte. Você vai fazer I diário é igual a 1,45 elevado a 1 dividido por 360 menos 1. E aí nós vamos obter esses resultados que a gente tem aqui. Ou seja, a taxa diária é de 0,0103 ao dia, ou 0,103% ao dia. De forma análoga a gente faz para mensal, né? Então você tem que anual é dessa relação aqui, ou seja, aqui nós vamos fazer dessa relação. Nós vamos pegar lá 1 mais 0,45 é igual. Por que eu não ponho mais nada? Porque está elevado a 1 aqui já dá certo. Então vai ficar 1 mais a taxa mensal, que é o que me interessa, elevado a 12. O que eu faço? De forma análoga à anterior. Eu vou dividir, só que agora eu vou dividir o expoente 1 sobre 12. Então vai ficar 1, eu já vou somar aqui para ficar mais fácil. 0,45 vai ficar 1,45 elevado a 1 sobre 12, que é igual a 1 mais a taxa mensal, que é o que eu quero saber. Certo? Dessa relação aqui, a gente já vem direto para cá. Ó. Já vem direto para cá. E daqui, a gente vai obter que esse valor que nós temos aqui, essa conta aqui, vai dar 0,314 ou 3,4%, 3,14% ao mês. Isso é taxas equivalentes, tá ok? Isso aqui são taxas equivalentes.
Encerrando então essa parte 2, daqui a pouco a gente solta a parte 3 da unidade 3 ainda, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.